Olá, pessoal! Estamos aqui novamente no Pode Cuidar, com muita alegria de poder entrevistar hoje uma amiga querida, falando sobre um tema super diferente que eu nunca vi ninguém falar sobre, mas que a gente está precisando falar sobre isso no mundo aí atípico, no mundo da inclusão. Então hoje eu tô aqui com a Carol, minha querida Carol. Muito obrigada por ter vindo, aceitado o meu convite. Muito bom ter você aqui, obrigada mesmo. Obrigada. Vou pedir para você se apresentar, começar contando um pouquinho aí de quem você é, como é que você faz. Aí a gente introduz aí o assunto de hoje que a gente vai falar. Combinado. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Tava com saudade. Eu também. Eu sou Carol, eu sou enfermeira neonatal, eu sou consultora internacional em amamentação, então eu trabalho na assistência de famílias desde a gestação até o desmame, pensando no estabelecimento de uma relação saudável de amamentação ali. Eu sou mãe da Clara, da Catarina, a Clara tem 6 anos, a Catarina tem 4 anos. E tenho lugar de fala para falar sobre amamentação prolongada. Porque desde que a Clara nasceu em abril de 2019, eu comecei a amamentar e experimentei todas as modalidades de amamentação. Amamentando um recém-nascido, depois amamentando grávida, depois amamentando 2 crianças de idades diferentes juntas. E aí um desmame da Clara bem desafiador. E aí um desmame da Catarina totalmente diferente. Então, um monte de coisa pra gente falar aqui hoje. Sim, legal. A minha ideia hoje foi convidar a Carol pra gente falar sobre o desmame. Na verdade, não só o desmame. A amamentação e o desmame no mundo atípico. Pouco se fala sobre isso. Eu mesmo que tenho leituras diversas em relação a isso, eu nunca me deparei com nada, assim, especificamente falando sobre a amamentação. Só o que eu tive na prática clínica. Então, achei muito importante falar hoje com a Carol sobre isso. Ela estuda bastante toda essa parte de amamentação e desmame. Então, ela já se deparou com leituras, tem aí uma caminhada. E eu tô aqui para aprender também. Porque, olha, só tenho a prática clínica mesmo. E eu acho que é muito pouco abordado esse tema. Você começou a ver um pouco disso num congresso, né? Conta um pouquinho aí. Foi. Acho que foi há 2 anos atrás, em 2024, no Congresso da Mami Bem, a gente teve uma aula, um dos painéis sobre o estabelecimento do aleitamento na criança atípica. E foi trazido por uma terapeuta ocupacional, inclusive alguns sinais que poderiam ser observados precocemente nesse relacionamento que é a amamentação, porque a gente pensa em amamentação e conecta com leite para o bebê, mas a gente sabe que a amamentação é muito mais do que um canal de nutrir o neném, a gente está falando de relacionamento. E nesse painel a gente teve acesso a ferramentas que nós lá na ponta da assistência, podemos observar nessa relação bebê e mãe, que, claro, não vai dar um diagnóstico, mas vai ser um sinal de alerta para a gente orientar essa família, né? Então, a gente vem cada vez mais, não olhando para boca e peito, mas olhando como que essa relação se estabelece. E aí, eu comecei a olhar para isso, né? Como que é a amamentação desses bebês que o cérebro tem um funcionamento um pouco diferente. Será que todos os desafios que a gente encontra nas consultas de aleitamento são sobre encaixar uma boca num peito? Se tem tantas outras coisas envolvidas, a gente sabe que o bebê usa reflexos primitivos para mamar. E aí, quando a gente fala em reflexos primitivos, eu tô falando de um comportamento totalmente não intencional, de algo que é automático daquele cérebro. Um sistema que tem que estar funcionando no cérebro, né? Se eu preciso, para uma boa mamada, organizar esse bebê, neutralizando reflexos que não servem para mamar, como reflexo de marcha, reflexo de Moro. Se esse bebê precisa de uma organização corporal e sensorial para ativar busca e sucção, será que é só encaixar uma boca num peito direitinho? Será que outras questões sensoriais daquela criança, de como ela se sente naquele colo, naquele mundo,
Não estão interferindo ali? Uhum. Então, eu comecei a olhar para isso nos meus atendimentos, inclusive, e vão abrindo janelinhas, né? Tá. A gente vai se conectando com coisas que você fala, nossa, o negócio é muito maior do que a gente imaginava, né? E você não dá assistência só naquele primeiro momento, né? Não são só os bebezicos ali que estão precisando e você acaba acompanhando mais. E aí vão ter outras questões ali, né? Talvez até um diagnóstico que já foi feito. Sim. E aí... Então, como eu tô nesse trajeto todo, chega uma família para mim com um bebê de 4, 6 meses pro retorno ao trabalho e eu preciso adaptar esse bebê num dispositivo de oferta de leite fora do peito. Então, eu vou ter um contato diferente com esse bebê que não encaixar esse bebê no peito. E famílias depois, né? Que depois de um ano, onde a criança aumenta bastante a demanda pelo peito, porque tá no auge da comunicação, e aí quer mamar, porque é o jeito que conhece para se comunicar, as famílias começam a chegar para mim com essa demanda da consultoria de desmame. Tá. Então, assim... Queria muito amamentar e agora, meu Deus do céu, eu quero desmamar. Socorro, me ajude a parar. Exatamente, socorro, me ajude a parar. E como na cabeça da maioria das pessoas, amamentar é sobre alimentar, por que com 1 ano de idade, comendo, meu filho usa o peito ainda? Não, é uma coisa que na cabeça das pessoas, às vezes, não faz muito sentido. Sim. E faz parte da orientação, né, do consultório em lactação, fazer essa assistência em todo o processo e explicar para essa família que peito não é comida só. Sim. Peito é comida, diversão e arte, né? Sim, totalmente. Ai, que coisa. E aí, nessa parte do autismo especificamente, o que você já se deparou aí? Até na sua prática clínica, mas também em material, assim, leituras e tal. A gente sabe, Rebeca, que o autismo e a não amamentação têm uma relação. Não porque bebês que mamam não vão ter autismo, nada a ver. Sim. Mas porque, normalmente, crianças com TEA não vão conseguir estabelecer o aleitamento quando bebês. Você começou a falar sobre essa questão, né? Do ter que organizar o corpo de uma outra maneira. Talvez bloquear alguns reflexos e tal. E eu fiquei pensando, assim, o quanto isso também é... Talvez o gasto de energia talvez seja maior. Talvez tenha um incômodo maior ou não é uma coisa tão fluida e aí o gasto vai ser maior e talvez muitos bebês vão começar a nem querer mesmo, porque é um momento que não é prazeroso, na verdade está sendo um momento muito estressante mesmo. Sim, alguns bebês não vão tolerar estar no colo. Sim. Estar ali naquele colo contido, com aquele tipo de organização corporal. E aí, é claro que a gente sempre vai buscar uma explicação conhecida, então a gente pensa num torcicolo, a gente pensa numa disfunção oral e normalmente a gente faz uma avaliação multidisciplinar e a gente acaba sabendo às vezes que essa criança era atípica só lá mais pra frente, sim, com né? certeza. Então, eu tenho contato hoje com um amiguinho das minhas filhas, que ele é atípico e que eles chegaram pra mim lá bem bebê, na minha roda de pós-parto, já desmamado. Então, hoje eu consigo enxergar várias coisas na queixa daquela mãe que chegou pra mim, olhando pro menino que a gente tem hoje. Mas é uma visão, tipo, retroativa, né? E é precocíssimo, né? Porque aí vai ser um bebê de 10 dias, 15 dias, 1 mês. É muito precoce. Aquele bebê que chora muito quando tá no colo, aquele bebê que tá sempre muito irritado. Peito é lugar de conforto, normalmente. Sim. Então, se é um bebê que não encontra conforto no peito, na mamada, não relaxa, se a gente exclui todas as causas possíveis, torcicolo, hiperlactação, porque às vezes é um fluxo irritante pro bebê. Às vezes é uma questão da mama da mulher que o fluxo irrita o bebê. Mas se a gente exclui tudo isso, sabe aquela coisa... Já olhamos tudo e não faço ideia do que seja... Claro que a gente não vai virar pra mãe e falar, procura um neuropediatra. Sim. Mas eu sou daquelas que acha que a família tem que estar
aware, né? Tem que estar avisada desse... E é um pouco de tabu. Delicado, é né? demais de delicado. Se é uma família que você não vai perder de vista, você tem que dar um toque no pediatra, Certo. né? Pra esse pediatra que vai seguir a puericultura ficar com isso na cabeça. Mas isso não pode ser subestimado. Eu brinco com as famílias que eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que eu não falo. Com certeza. Então, a gente precisa sentir um pouco o que dá pra conversar com a família, mas essa informação não pode ficar perdida. Tem que chegar no profissional de saúde que vai acompanhar eles. Nossa, isso é muito legal, viu? Porque é isso, você vai ter essa visão e existem mesmo sinais ali. Claro que os estudos já estão ousando mais, e abrangendo mais, falando dos sinais precoces, muito precoces mesmo. Mas é difícil, né? Falar assim, olha, família, senta aqui, seu bebê tem 20 dias e eu preciso dizer que existem sinais. Gente, Olha, seu bebê de 3 meses deveria olhar pra você e fixar o contato por 7 segundos. E ele não o faz. Socorro, né? Sim. E aí junta o puerpério, e aí você vai dizer um negócio desse pra mãe, ou então você não vai dizer e vai ter que ficar com aquilo ali e se deparar depois com uma família. Nossa. Acho que a gente que trabalha sozinho no cuidado de família, né? Fora de uma equipe de hospital, a gente que trabalha sozinho, a gente precisa se conectar com as outras pessoas que estão ao redor dessa família. Porque vai ser um ponto de apoio pra gente, profissional, trocar e falar... eu vi isso, será que isso é coisa da minha cabeça? Ou você viu também, né? Vamos olhar mais aqui, olhar mais ali. É muito importante a gente ter profissionais parceiros ali com a gente. Legal. Com certeza. Porque não é uma decisão fácil, não é... Nossa, bem desafiador mesmo. E aí, o que você falou, né? Que aí, então, a amamentação é difícil de ser estabelecida. Então, eles acabam... a taxa é muito alta. E os que mamam, como é que tá? Os que mamam, eles acabam usando a amamentação como um suporte para se regular. Então, se a gente for pensar no que a amamentação traz... A contenção, porque alguns não gostam de contenção, outros precisam de contenção, né? Então, a gente tem a pressão profunda, que é aquela boca apertando o peito todo o tempo. A gente tem a sucção como um movimento rítmico e isso traz uma regulação para a criança. A gente tem o cheiro da mãe, que é um cheiro familiar. Então, a gente tem que pensar em todos os canais sensoriais que esse bebê ou essa criança, né? Como a gente vai caminhando para falar de desmame, a gente vai... acabar chegando na amamentação continuada, né? Que é a amamentação para crianças maiores de 2 anos. Então, tudo que esse lugar de estar amamentado traz para essa criança que tem um papel de regular. Quando eu penso numa criança típica, eu sempre penso na criança em cima de um tripé. Uma criança amamentada típica em cima de um tripé, onde um pé vai ser comida, o outro pé vai ser comunicação e o outro pé vai ser o relacionamento, o estar junto, o vínculo. E aí é muito claro para as famílias típicas que quando a criança chega nos 6 meses, sinais de prontidão, eu começo a apresentar para essa criança outras formas de se alimentar. Ponto. Isso é a introdução alimentar. E aí eu vou substituindo um pé desse tripé do leite para outra coisa. É um processo que leva um tempo até estar consolidado, mas a gente substituiu esse pé. Nas crianças típicas, perto dos 12 meses, a criança desanda a mamar de novo. O que ela tá me mostrando? Ela tá me mostrando que ela atingiu o que a gente chama de sinais de prontidão para se comunicar. Legal. Porque lá para 8, 9, 10 meses, essa criança tá querendo, mas não sabe como. Como ela sabe? Mamando. Então, ela aumenta super a demanda de mamada e fica enlouquecida mamando. Então, é muito comum as famílias falarem, nossa, minha criança perto de 1 ano começou a mamar demais, mas eu achei que perto de 1 ano ia parar de mamar. Se a gente atentasse para os sinais de prontidão, de comunicação, igual a gente se atenta para os sinais de prontidão para comer, talvez o choque não seria tão grande. Nossa. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o terceiro pé é o último que fica.
Sim. Porque a criança vai aprender a falar. A criança típica vai aprender a falar na convivência. O outro pé, que é o pé do relacionar-se, é o último que sai numa amamentação prolongada. Sim. E essa criança, ela precisa de oportunidades de se relacionar de outras formas, do mesmo jeito que ela precisou de um tempo de oportunidade de se alimentar de outra forma. Ela não vira uma chave com 6 meses e fala, nossa, eu não preciso mamar, se eu comer brócolis mata a minha fome. Sim, sim. Não. E é do mesmo jeito com a comunicação e com essa do relacionamento. E aí, vamos fazer um paralelo com as crianças que são atípicas. Muitas têm dificuldade em se comunicar. Então, Na elas verdade, vão é um dos pilares, né? Então, vai ser... entender o que tá sentindo Sim. e conseguir falar o que tá... E, de novo, né? Comunicar não é falar, mas Sim. é se fazer entender. Sim. E aí, se eu não consigo me fazer entender, eu preciso dar canal pra isso de algum jeito. O que eu faço? Eu mamo. Porque é o que eu conheço. Ou me relacionar, me regular. Então, transição de atividade. Numa transição de atividade, uma criança atípica pode ficar extremamente ansiosa, desregulada. Sim. E aí, o que ela faz? Ela mama. Ou ela entra num lugar desconhecido e aí aquilo causa uma estranheza, ela mama. Porque é onde ela encontra segurança, Sim. é onde ela tem um movimento repetitivo do sugar, isso baixa. Então, se eu for pensar no desmame como tirar mamadas, não vai funcionar. Nem para criança típica, Sim. né? Sim. Eu preciso entender que papel tem o peito para aquela dupla. Tá. Então, o que tá por trás desse pedido de peito? Essa criança tá pedindo para mamar por quê? Por quê? Porque fome não é, normalmente. Né? Sim. Quando a gente fala de amamentação prolongada, Sim. normalmente não é fome. E aí, eu preciso, junto com essa família, ajudar nessa tradução do pedido de peito e entender o que dá pra gente oferecer de ferramenta para aquela criança. Porque não serão as mesmas ferramentas para todas as crianças. Sim. E muitas vezes, numa criança com TEA, eu vou precisar fazer canal com o TO, com a psicóloga Sim. e dizer, me ajuda, você que conhece essa criança, me ajuda, como que eu ajudo ela a se regular. Tá. Para eu poder letrar essa mãe do que oferecer de repertório para ela poder negar uma mamada. Nossa, faz muito sentido. E é legal, não é? Não, e é difícil, não é fácil não, porque eu tô pensando que a gente trabalha muito nesse sentido, na análise do comportamento, pensando o que aquele comportamento tá querendo dizer. Essa é uma base muito grande da análise do comportamento. A análise do comportamento, né? Você analisa o comportamento para entender ali o que tá comunicando, o que a criança tá precisando e tal. Então, assim, faz todo sentido, é muito legal. Acho super difícil, porque é um repertório difícil de... É difícil essa troca, né? O que substitui, assim? O que vai entrar nesse lugar de tanto afeto, de tanta segurança e tal? Como que a gente consegue, né? Pensar em coisas tão poderosas quanto isso, né? E a gente não pode esquecer da dona do peito. A dona do peito... A dona do peito tá exausta. Sim. A dona do peito tá sem dormir. Sim. Cuidar de uma criança exige muita disponibilidade. Cuidar de uma criança atípica exige... Sim. Talvez 200 vezes mais. E no processo de desmame, eu preciso de disponibilidade para poder fazer essa troca. E sustentar também, né? Eu falo que desmame devia ser igual a aposentadoria de jogador de futebol. Você não deveria decidir desmamar quando a amamentação já tá terrível. Porque a chance de você fazer um processo respeitoso. E aí, eu não tô falando de trauma, estresse tóxico, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando de relação de respeito. Respeito com a criança e respeito com a dona do peito. A chance de você conseguir conduzir um processo respeitoso
Quando você já não quer ficar Sim. perto da sua criança, porque senão ela vem e tira sua roupa, cara, a chance é muito baixa. E aí, a gente precisaria começar a falar com a família sobre estas coisas de prontidão. Sim. Antes que a única opção no cardápio dessa relação seja dar o peito. Certo. Nossa, mas é complexo demais! Porque é isso, ninguém vai pensar em começar o desmame quando tá legalzinho. É só no desespero. E a gente não sabe muito bem disso. Eu acho que as mulheres... é um tabu. Super, desmame né? é tabu em crianças típicas, também, inclusive. Né? Então, assim, ó, a gente tem todo um movimento, inclusive de saúde pública, para que as pessoas amamentem. Sim. Só que a gente não fala sobre como encerrar esse relacionamento. Sim. Porque se a gente tem uma certeza, é que as crianças que mamam vão desmamar. Né? Só que ninguém Por favor. sabe como. Ninguém. Nenhuma mãe sabe como. Ninguém sabe como. Aí a gente passa medicação no mamilo. A gente passa batom e fala que fez dodói. A gente passa ervas que deixam com gosto ruim. Sim. E aí, que tipo de relação a gente tá criando? Não tô julgando quem faz. Na verdade, a culpa é nossa, do ponto de vista profissional, que não sabe dar assistência para esse tipo de coisa. Sim. Né? E aí, na hora do negócio lá, a família faz o que tá ao alcance. E é isso, é o que tá tendo, né? Mas nós que precisamos munir as famílias com esse repertório e trazer... Qual é o papel do peito? Peito é comunicação, peito é vínculo. Então, tua criança tem 1 ano e meio. Ela já consegue se fazer entender de outras formas, né? Tô falando de uma criança típica. Sim. Mas é o nosso papel tentar oferecer para a família esse ampliar de olhar, né? Sim. Porque é engraçado, se você começa a falar de desmame com uma família típica ali, com 1 ano e meio, aí vem alguém, né? Não, mas a amamentação é orientada até os 2 anos, pelo menos, e tal, né? Assim. Sim. Então, fica esse... Como que faz isso, né? Como que começa a introduzir isso? E não é falando que você precisa desmamar com 1 ano e meio. É falando que você precisa começar a pensar em como isso vai acontecer. Isso não é falado. Não é falado. Toda família que chega para mim... Eu deixo bem claro, assim, a recomendação oficial dos órgãos de saúde é que até 1 ano sua criança mame em livre demanda. Sim. Porque até 1 ano é a principal fonte nutricional e isso é indiscutível. Depois de 1 ano, a livre demanda pode continuar se você quiser. Só que entre a livre demanda e o desmame total, cara, tem 1 milhão de caminhos possíveis, sim. né? E isso, quem decide não é o pediatra, não é a nutricionista, não é a consultora de amamentação, é só a dona do peito. Sim. Porque ela que vai saber, a mãe ali, a pessoa que amamenta é que vai saber o quanto que aquilo faz sentido para ela. Sim. É muito comum a família chegar num ponto e trazer para nós, ele ficou dependente do peito. Uma criança de 3, 4 anos que tá no peito, ficou dependente do meu peito, tudo que é o meu peito. A gente precisa parar para pensar o quanto de oportunidade que a gente deu também. Porque uma criança de 3 anos, 4 anos, ter desenvolvimento neuropsicológico para adormecer sem peito, não significa que ela vai virar pra mãe e falar assim: mamãe, eu já sei dormir sem mamar. Tchau. Então, se não for dada a oportunidade, esse não vai ser o passo da criança. Sim. E é por isso que nós, seres racionais, adultos, precisamos dar o tom. Sim. E a gente precisa tentar ler o que a criança tá trazendo ali pra gente. Quando a gente pensa na criança atípica, a gente precisa fazer esse canal com a equipe multi, porque é a equipe multi que vai me ajudar a oferecer para a mãe um recurso diferente, né? Eu alertar essa mãe, nesse momento aqui de mamada,
que numa transição de atividade, que ele tá ficando ansioso, se a gente trocar essa mamada por algum outro estímulo oral seguro, né? A gente não vai pôr chupeta, mamadeira, mas existem estímulos orais seguros, né? Ou então, previsibilidade. Então, num momento de transição de atividade, eu sei que daqui a pouco eu vou fazer uma transição, ou eu sei que amanhã a gente vai ter um negócio diferente. Usar ferramentas que possam ajudar a criança naquela compreensão e para evitar que ela se desregule muito e que ela precise recorrer ao peito. Mas a ferramenta, quem vai entender não sou eu, consultora de amamentação, não é a mãe. Porque isso vai depender muito de criança para criança. Não vai ter um protocolo. Ó, para todas as crianças com autismo, nível 1 de suporte, você vai usar isso. Do mesmo jeito que não é para as crianças típicas. Que bom que se fosse, né? Mas seria bem mais não fácil. existe nada, é uma construção muito única. E aí o que eu vejo é... Eu já vi duas situações, assim, quando a criança de fato mamou, né? Quando a criança com autismo teve o aleitamento estabelecido. Ou chega nesse ponto que você fala, né? De a criança chegar perto, a mãe já fica naquela angústia, porque sabe que a criança vai pedir, se ela recusar, vai ser um caos total. E aí as mães começam a andar assim, né? De blusa de gola alta, blusa, tudo. Ou então... passam a não falar sobre o assunto. E deixar uma coisa meio velada mesmo, que nem a equipe consegue abordar isso. Porque já foram tentadas algumas coisas, e aí não foi muito legal, não foi efetivo. Falei, então não vou falar mais nada pra ninguém, me deixa amamentando aqui quietinha no meu lugar. Mas também e ela vai difícil. Usando como uma ferramenta pra ela até, né? Aquela coisa que ela sabe que se ela der, resolve. Sim. Mas até que ponto que isso é respeitoso com ela também? Sim. Gente, a gente sabe. Eu e você amamentamos. Nossa. A gente sabe que chega uma hora que você fala assim... Nossa, era muito legal, mas agora deu. Já deu e não tem... mudou. Com certeza. Né? E com tá certeza. tudo bem. E você sabe que nessa busca toda, né? Nessa refresco do tema que eu fiz, eu voltei muito pro desmame da Clara, que é a minha filha mais velha. Sim. Eu fiquei 1 ano conversando com ela sobre desmame. Sim. Porque ela sempre foi muito inteligente. Então, tudo que você conversava, ela entendia. Só que quanto mais eu conversava, mais ela queria mamar. Porque mais ansiosa ela ficava com a possibilidade de não mamar. Sim. Então, eu já fiz a primeira coisa que eu sugiro não fazer. Você quer desmamar, não fala. Age. Age, né? Porque a criança tá num mundo concreto, é o que é. Sim. Então, assim, o mamar vai acabar, nossa, então eu vou mamar bastante. Porque minha mãe tá falando que vai acabar, eu vou lá ver toda hora se acabou. Sim. Não, e assim, vai acabar daqui a 1 ano. Pra ela, 1 ano, o que é 1 ano pra ela, né? Dá pra entender? Não dá pra entender, né? Então, realmente. E eu fico pensando o quanto que ela usava o peito pra se regular. Sim. Porque ela pedia pra mamar com 3 anos e meio. Cara, ela tava no parquinho, alguém entrava na frente dela no balanço e ela queria mamar. Sei lá, em todos os momentos, né? Pra adormecer, na madrugada. Cara, 3 anos e meio, ela mamava 4, 5 vezes na madrugada. Então, assim, ela tinha um micro despertar, ela me chamava, era peito. Sim. Eu tive minha parcela de culpa, entre aspas, porque eu tô muito bem resolvida com isso, porque eu fiz o que deu. Sim. Porque eu nunca pensei em oferecer outras coisas. Pra mim, o peito era muito fácil. Sim. E resolvia. Sim. Então, eu usava mesmo a meu favor. Eu brinco, eu não dei chupeta, mas eu usei o peito igual. Entendeu? Sim. Mas depois eu fico pensando, será que se ela tivesse tido a oportunidade de receber outras formas, né? De regulação ali, será que teria sido
será que ela ia ter usado tanto assim o peito? Eu também estava pouco disponível. Eu fiz um quadro de depressão, então eu tinha pouca disponibilidade para oferecer ferramentas para ela. Por isso que eu falo que eu fiz o que deu, né? Sim, sim. Mas eu vejo o como ela usava para se regular. E aí eu olho uma outra criança hoje, que eu tenho outra filha, que de 4 anos e que mama, né? Como é um papel totalmente diferente que o peito tem para ela. Eu queria muito ver um desmame natural. Porque a gente só lê, né? Que o desmame natural existe e tal. E com a Clara, com a minha mais velha, eu queria muito ver esse desmame natural acontecer. Mas não teve como, assim. Bom, eu amamentava as 2 crianças. Sim. Ela usava o peito para muitas coisas. Então, assim, ficou insustentável a manutenção dessa relação. E a gente fez um desmame com 3 anos e 8 meses. Não foi gradual, foi abrupto. Sim. Mas porque eu fiquei doente, eu fiquei internada, tal. Cheguei, virei pra ela e falei... Filha, mamãe não vai dar mais mamar pra você. Aí ela falou, como você vai ser minha mãe? Aí eu falei, eu vou te explicar. Eu vou te mostrando, fica tranquila. Sim. E ok. Pra você ver como ela entendia, né? Tudo. Com a Catarina, ela só usava o peito pra dormir. Agora, né? Com 4 anos. E aí, ela pôs na cabeça dela que ela ia dormir com o pai dela e tchau. E pronto. Talvez porque ela tenha tido outras oportunidades, mas talvez porque a cabeça dela funciona também de outro jeito, né? A da Clara funciona totalmente diferente. Sim. Então, é muito louco. E eu fui pensando enquanto você falava que essa questão da disponibilidade, dos quadros mesmo que as mães atípicas enfrentam, quadros depressivos prolongadíssimos, estresse no nível, né, de combatentes de guerra. Então, assim, você imagina a disponibilidade realmente para ficar substituindo ou para lidar com mais um momento de uma crise, de choro, de desregulação, porque ela negou, né, uma mamada. Então, assim, isso já acontece com tantas outras coisas. E a amamentação, quando está estabelecida, ela é fácil, né? É assim, eu vou dar aqui e vai ficar tudo bem, né? Então, essa disponibilidade e tal, acho que a equipe, a família, os profissionais, todo mundo tem que dar a mão pra essa mãe. Tem que carregar a mãe no colo, né? Nem dar a mão, não, né? Porque a mão não vai funcionar, não. Mas tem que carregar no colo pra ela ter possibilidade de fazer uma coisa assim, né? Sim. Que é difícil. E isso tem que estar muito ok na cabeça dessa mãe, sabe? Porque se a gente for pensar no desmame de crianças típicas ou atípicas, a gente tá falando de negar mamadas. Sim. E ouvir o choro. Com certeza. É isso. Quando as pessoas me procuram e dizem, eu queria uma técnica de desmame sem choro, não tem como. E porque a gente precisa ressignificar um pouco o choro. Isso é um papo, acho que para um outro episódio. Com certeza, dá um episódio assim, inteiro. Chorar não faz mal para a saúde. Sim. Só que a gente cresceu escutando que a gente não podia chorar e que a gente não pode deixar nossos filhos chorar, porque isso causa estresse tóxico. Então, quando você pensa em negar para uma criança alguma coisa, você tem que pôr na conta que ela vai protestar, ainda bem. Porque estranho seria se essa criança não protestasse. Na verdade, vai ter que olhar, vai ter que investigar por que não tá protestando, né? Com certeza. E aí, isso precisa ser falado com a mãe. Tá. Que ela vai protestar. E a gente, mãe, a gente tem uma ilusão de que a gente tá pra resolver todos os problemas dos nossos filhos. E aí, quando a gente fala, não, agora não é hora de mamar, eu tô causando um problema que eu poderia não causar, era só dar o peito. Sim, com certeza. Então, isso precisa ser muito fortalecido com essa mãe. Sim. No fim das contas, quando a gente tá falando em desmame, o menos complexo é escolher as ferramentas e ofertar para a criança e dar essa oportunidade. Isso eu vejo como menos complexo, porque é uma coisa mais exata. Sim. Mais a gente olha aquele comportamento, mesmo, né? a gente entende o que ele tá querendo dizer, que outras formas eu poderia usar para substituir isso aí. Mas é a mãe que precisa sustentar e é ela que tem que estar fortalecida. Sim, com certeza.
mais uma vez, é a mãe aí no centro do negócio, né? Da história. E tomando decisões que não são muito fáceis, né? É muito difícil. Então, assim, realmente Nossa, é muito delicado mesmo. E eu, assim, até agora, de todos os casos que eu acompanhei e tal, não passei por nenhum que diretamente era o meu paciente, assim, né? Que eu acompanhava a família, que a mãe trouxe o desmame como uma questão. Eu já fui supervisora, assim, de lugares que uma mãe... E olha que tanto de gente que eu já atendi, que eu já conheci, que eu já supervisionei e tal... Uma mãe colocava isso como uma questão, porque a criança já estava indo para fazer 5 anos... E realmente, era no lugar, qualquer lugar que estivesse, ele puxava a roupa dela. E aí, se ela negava, ele entrava num momento de crise, assim, desregulação muito importante. E de noite, de qualquer momento. E aí, ela pediu socorro aí pra lidar com isso, mas eu acabei nem continuando nesse local. Então, eu não sei como foi o desfecho disso. Mas imagino talvez que ela esteja até amamentando ainda. Eu, de verdade. Mas assim, é muito raro a gente ter esse contato. Por exemplo, eu nunca tive contato com uma consultora de amamentação que viesse me pedir algum auxílio, ou que a mãe falasse assim, olha, eu tenho uma consultora que tá me ajudando a fazer o desmame, por favor, auxilie e integre a consultora na equipe. Isso não aconteceu ainda. Cara, isso tem que ir lá pros pediatras, né? Será que os pediatras vão escutar a gente? A gente pode mandar pra uns, assim, ó. Aqui, ó. Fica a dica. Porque essa queixa vai bater lá no pediatra primeiro. É verdade. É verdade. E aí, a depender da formação, da atualização do pediatra, ele vai falar... Dá uma mamadeira com água no lugar do peito. Ou... passa alguma coisa no peito, põe um band-aid e fala que machucou. Ou procura o suporte especializado. Tá. E aí, talvez isso não chegue em você como uma questão. Porque lá atrás já barraram pra resolver, entre aspas, de outro jeito. Sim. E isso é muito preocupante, porque o resolver de outro jeito, a gente tem que pensar lá na criança. Ela não deve estar recebendo uma troca do que ela tá precisando para se regular. Então, vai escapar em algum outro lugar. E escapa mesmo. Escapa mesmo. Muito. Então, a gente pode pensar num comportamento bobo de uma pessoa típica para se regular. Roer unha. Sei lá. Sim. Roer unha. É um comportamento de autorregulação que NP pessoas têm, inclusive pessoas típicas. Se eu amarrar a mão dessa pessoa e falar, você tá proibido de roer sua unha, sei lá, talvez ela vai dar um jeito de começar a comer a gola da roupa. Ela morder a boca. Vai escapar, vai começar a tirar a pele da boca, vai escapar. Sim. Porque ela precisa encontrar um jeito de regular. E até pra essas pessoas não vai ser tão claro assim o que ela tá fazendo, né? Não. Porque se você fala assim, mas... talvez você vai ter que conversar com ela e falar, por que você começou a morder sua boca agora? Sua boca tá machucada, por que você... E ela vai parar, eu acho que é porque eu tô parei. Com a mão amarrada. Agora, imagina pra uma criança que os sentimentos, emoções e tudo mais, tá tudo tão emaranhado. Pra onde vai isso? Pra onde vai isso? Pra onde vai? Bem, nossa... menina, acho que a gente tem que estudar, né? Que loucura! Por que tem tão pouca gente falando sobre isso? Você tem que botar lá na sua anamnese. Mama! Tem, mas com certeza. A gente já vai... Isso aí, com certeza. Isso aí é uma parte que eu sempre pego muito detalhado. Mamou, quanto tempo, se como mamar, foi. Você já me avisa, a gente já faz uma interconsulta. É verdade. E assim, a gente tem recebido pacientes muito novos, né? Muito. Eu recebo bebês. Sim. Com certeza. Eu recebo bebês antes de 1 ano de idade. Então, com certeza tem que ter esse olhar mesmo. Mas é uma parcela muito pequena dos que chegam amamentando. Claro. Com certeza. Claro. E não esquecer que a gente tá numa bolha, né? Que as pessoas que chegam na gente... Elas estão numa bolha, lógico, de procurar assistência especializada. Não tem verdade. jeito. É verdade. Com certeza.
Não, nossa, é muito... Acho que é um assunto, assim, que dá pra estourar a nossa cabeça aqui. Por exemplo, nesses anos que você tem de consulta... Quantos anos agora você já tá como consultora de amamentação exclusivamente? 10 anos. E quantas famílias atípicas aí você já... A família nunca me conta que é atípica. Certo. Talvez porque ela não saiba. Tá. No inicinho da vida, talvez, né? Não vai saber. Mas engraçado que agora... Eu acompanho o desmame desde 2016. De escutar as queixas da mãe, eu já fico com a pulga atrás na orelha. Sim. Sabendo se aquela criança tem sinais de ser atípica ou não. E aí não tô só falando de autismo. Certo. Às vezes é uma criança que tem um transtorno de ansiedade, de separação. Às vezes é uma criança que tem mesmo, que pode ser traço do autismo, que tem essa dificuldade de estar com as outras pessoas e de se relacionar ali com outros cuidadores e pluga ali na mãe. Dá pra perceber pelo relato da mãe. E em mim chegam muitas mães muito orientadas. Que talvez já tenham tentado ferramentas convencionais. Certo. E elas chegam e dizem assim... Ai, sei lá, fiz um quadro de rotina. Mas não funcionou. E aí tem o não funcionou porque eu apliquei mais ou menos. Mas tem o não funcionou... Cara, porque não funcionou. Porque aquilo ali não... Né? E aí eu falo, putz, esse cérebro funciona diferente, né? Então... E aí de desmame, você lembra de algum caso que você tenha acompanhado desmame maiorzinho, assim? Eu acompanhei um desmame ano passado de um menino de 3 anos. E eu tenho certeza que esse menino tem altas habilidades. Eu tenho certeza. E pelas reações que a mãe me trazia... Né? Ela precisou de 0 suporte em ferramentas. 0. Ela já sabia. O que a gente trabalhou muito em consulta foi como as reações dele chegavam nela. Para que ela conseguisse sustentar. Porque todo o resto ela já estava fazendo, né? As ofertas, né, de substituição... Ela já tinha entendido direitinho o que ela precisava fazer. Mas as reações dele estavam a impedindo de seguir. E depois da nossa consulta, ela fez um clique que em 1 semana o menino simplesmente aceitou o que ela falou e sustentou e pronto. Que coisa. E aí, altas habilidades, então, deveria ter um monte de argumentos, um monte de formas de... Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou assim pra mim, quando eu nego o peito, ele me dá gelo. Um menino de 3 anos. Nossa, meu Deus. E aí, eu não consigo aceitar que eu vou dar um abraço nele e ele não quer o meu abraço. Oh, meu Deus do Pensa céu. na cabeça de uma mãe? Não, como gente, é que fica? lógico. Tipo, eu tô sendo rejeitada. E o menino tinha umas reações, assim, de explosão mesmo, né? De pouco baixar, né, a guarda com as explicações dela e tal. Que eu falei, gente, eu tenho certeza que esse menino, né? E na hora que ela se fortaleceu e fez o clique e se colocou num lugar de tipo, o caminho agora é esse. Sim. Foi. Mas a gente precisa escutar muito. Então, essa orientação muito específica mesmo, essa... É isso que você falou, o cuidado especializado e como são pouquíssimas pessoas que têm acesso a esse tipo de especialidade, assim, de especialização, né? É uma bolha mesmo. E tem pessoas, assim, na sua área, escrevendo sobre, falando sobre. Como que tá, assim, em questão de pesquisa mesmo? A gente tem uma IBCLC, que é consultora internacional em lactação, que é a Cris Machado. Ela tá pesquisando sobre isso e tá fazendo um trabalho muito bacana. Ela já faz um trabalho muito bacana sobre desmame e tá fazendo um trabalho bacana com
com famílias atípicas. Então, assim, é uma pessoa bacana. E como a Cris, ela é doutora já, ela tem essa linha de pesquisar, né? Essa linha acadêmica. Provavelmente deve sair alguma coisa boa pra gente no sentido de evidência, assim, pra gente se embasar, né? Mas, de novo, o desmame é um assunto obscuro, assim. A gente precisa sentar e estudar sobre como funciona o cérebro de uma criança e que papel que o peito tem nisso tudo pra gente conseguir ir construindo essas estratégias. No Brasil tem muito isso, mas a gente sabe que no exterior é diferente, assim, o papel da amamentação, o desmame. Ou não, você não vê muito isso? Cara, se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, zero preocupação com desmame, né? Porque eles não amamentam. Eles têm uma das piores taxas de amamentação do mundo. Sim. Então, eu não vejo isso, a amamentação prolongada como um tema que vem de fora, sabe? Sim. Não vejo. Então. E em outros países, assim, não vem dados, então, também de fora, né? Não vem tanta coisa muito consistente, assim. Porque a gente vai muito pra literatura de fora também, pra pesquisar, né? Mas também, então, não... Que coisa. Então tem que produzir. Vai ter que produzir. Tem um congresso, né, que você vai sempre, que lá começaram a falar sobre. Sim, tem o congresso de amamentação, que a gente tem todo ano. E é um congresso que ele abrange muitas áreas da amamentação. Então, sempre tem uma mesa, né, sobre crianças atípicas. Sempre tem uma mesa diferente ali, né? Não só do tradicional mamilo machucado. Sim. Mamilo machucado, baixa produção de leite, que é o que as pessoas acham que uma consultora faz, né? Então, é um congresso que sempre traz umas novidades, assim. Até o final do ano eu te conto. Se tem alguma coisa nova no próximo. Muito legal isso. Porque, realmente, você foi no congresso. E aí, você viu essa mesa lá, né? De discussão. E aí, você comentou comigo. Foi aí que eu comecei a pensar. Sim. Isso tem 2 anos, né? Foi. E aí, é muito... É uma fala muito recente. Tudo muito recente. Muito, muito novo mesmo, né? Então, é muito... Nossa, eu achei muito interessante mesmo. E aí, o que mais? O que você acha, assim, que... Para as famílias, o que fica, assim, de orientação, o que você gostaria, assim, de... Eu acho que o que a gente precisa trazer sempre para as famílias que chegam na gente... Sejam famílias típicas, atípicas. Eu acho que a gente precisa reforçar muito que eles precisam seguir o que faz sentido para eles. Uma coisa que funciona para o outro não necessariamente vai funcionar para a gente. Quando a gente fica tentando caber em algo que falaram pra gente que funcionou, é muito custoso. Sim. Então, a gente precisa ver o que faz sentido pra gente. Ontem até fiz uma publicação sobre esse benchmarking da maternidade aí. A gente não precisa ser boa mãe pra todo mundo, a gente precisa ser boa mãe pro nosso filho. E às vezes ser boa mãe pro nosso filho significa silenciar todas as outras interferências e ver o que a minha criança ali está precisando e o que faz sentido pra mim. Sim. Né? Então eu acho que fortalecer a família que cuida dessa criança... Eu acho que é o principal, sabe? E aí, se algo trouxer essa inquietação, tipo, eu acho que não deveria estar tão custoso ou parece que algo tá fora do lugar, aí procurar ajuda, mas procurar suporte especializado em cada área, sabe? Porque às vezes a gente também cai num suporte muito generalista e que nem sempre vai trazer uma... solução ou uma opção de caminho que também vai ser o melhor ali, né? Entender que hoje a gente tem pessoas estudando áreas muito específicas de conhecimento, né? E que nem sempre... Eu falo muito disso. O pediatra é a pessoa, o profissional, que olha a criança na sua totalidade. Mas isso não significa que é o profissional mais qualificado para cuidar de cada fatia específica daquilo. Então, é quem vai olhar o todo e deveria identificar se tem alguma coisa fora do esperado. Mas não é
o perito, o mais especialista, para cuidar de cada fatia ali, né? Sim. Então, eu acho que fortalecer as famílias. Legal. E eu acho que cada vez mais falar sobre os nossos trabalhos. Para que as pessoas possam saber que isso existe. Com certeza. Porque eu só vou entender que eu preciso de uma coisa se eu souber que ela existe. Sim. Né? Senão, o pediatra vai falar para eu pôr um band-aid no meu mamilo. Eu vou dizer, acho que é isso mesmo. Sim. Eu nem sei que podia fazer diferente. Sim. Né? Nossa, faz muito sentido. Isso, e essa parte que você tá falando, né, de fortalecer as famílias e tal, isso é uma coisa que a gente vem caminhando, correndo atrás demais disso na parte das famílias atípicas, porque elas são bombardeadas com ofertas de tratamento, com ofertas de cura, né? De um monte de coisa muito sem embasamento, sem sentido. E elas estão exaustas, elas estão desesperadas. Então, quando chega alguma coisa dizendo para elas assim, eu vou resolver o seu problema, né? Eu vou minimizar o seu sofrimento, elas querem mesmo, né? Então, assim, elas são muito bombardeadas e pouco escutadas, eu acho, realmente. Então, faz todo sentido. E no desmame, então, meu Deus do céu, como tem gente para dizer um monte de coisa que você tem que fazer, que você precisa e quando que você vai fazer e tal. E aí você imagina isso para uma mãe atípica, né? Se as mães típicas já estão ali sofrendo com isso, sendo pressionadas, a mãe atípica, mais uma coisa que ela vai ficar sendo ali pressionada. E é muito pesado mesmo isso, muito né? pesado. Então, acho que faz todo sentido. É bem isso que a gente fica procurando, esse fortalecimento da família, esse protagonismo da família. E para depois a família conseguir dar suporte para um ser humano também que tá ali, né? Porque a gente pensa na família no início da vida, mas depois a gente tem que pensar naquele ser humano que tá ali, né? Que é o indivíduo com Aquela autismo. Aquela criança vai virar um adulto. Vai crescer, né? Então, com certeza, para mim faz todo sentido isso. E é muito legal. Muito bom. Muito bom, muito obrigada. Tem um negócio aí que... Eu te trouxe um mimo lindo. Mimo, uma caneca. Gente, de apoio à amamentação. É muito legal. Gente, a Carol tem um Instagram aí maravilhoso, um trabalho maravilhoso aqui no Vale do Paraíba. Tem que ser o Vale do Paraíba, né? Porque aqui você atende todo mundo pra todo lado, né? Olha que lindeza. Uma sacola bem linda. A amamentação merece respeito. Isso muito vale pro começo e pro final da amamentação. Eu adorei. E uma caneca pra você tomar seu café também. Adorei. Eu apoio a amamentação. Muito lindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo. Eu acho que é muito legal. Tudo o que tiver de novidade, realmente... pode deixar que eu te falo. Você me fala, a gente volta pra falar mais sobre isso. Acho que merece muito esse destaque, porque é mais um ponto aí que pode se tornar um ponto de sofrimento para as famílias. E eu acho que eu tenho tentado trazer aqui temas que as pessoas precisam ouvir mais sobre. Então, é isso que você tá falando. Falar sobre os nossos trabalhos, falar sobre a especialidade, a especificidade disso. E mais pessoas terem acesso a de qualidade, né? Informação de qualidade, que é o que a gente tá precisando mesmo. Com certeza. Então, volte sempre que quiser. Muito obrigada, viu? Obrigada. E é isso, gente. Então, mande aí para quem vocês sabem que estão precisando dessas informações, compartilhem esse conteúdo, sigam a Carol também nas redes sociais, me sigam também nas redes sociais, porque tem muita vontade de compartilhar informação de qualidade com vocês. Então, até a próxima.